onde foi seu amado, ó mais linda das mulheres. Diga-nos para onde foi seu amado, e procuraremos com você. Ó o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias para descansar e colher lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. Amém. Glória a Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós colocamos essa palavra diante do Senhor agora, Pai. Declaramos, Pai, a tua soberania, o teu querer, o teu mover no meio de nós. Senhor, no nome de Jesus, que a tua palavra venha, Pai, como uma espada de dois gumes, Senhor. Que faça a separação de alma e espírito. Mas que nós possamos sair daqui hoje, Pai, com a revelação do céu sobre cada um. Pai, no nome de Jesus, eu declaro cada coração aqui terreno fértil para receber da tua palavra, papai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Podem se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu estou com um esboço aqui, mas eu não posso entrar nele antes que vocês entendam algumas coisas. Ainda que eu fale algumas palavras que não seja totalmente comum, vocês peguem o sentido delas. E uma delas vai ser portal. Janela, tempo. O que eu quero dizer para vocês é que tem a ver com um período de tempo específico para que algo aconteça. A palavra de Deus fala sobre os moedins do Senhor. São tempos determinados, perpétuos, tempos específicos. Lá fala também para nós observarmos as estações. Então, existe um ciclo de estação, existe tempo para colher, para plantar, tempo para colher, e nós precisamos absorver isso de novo, que seja vivo dentro de nós, saber em que tempo estamos, tanto na nossa caminhada individual, pessoal, quanto na nossa caminhada como igreja, como noiva, no tempo do Senhor, aonde nós estamos, individual e coletivo, como alguns sabem que eu digo. Esse tempo que nós, pessoalmente, devemos decifrar, o próprio Pai já estabeleceu para nós. Nenhum fio cai da sua cabeça sem que Ele saiba. Nada na sua vida acontece sem que Ele tenha consciência disso. Quem não tem consciência somos nós. Nós é que não prestamos atenção aos sinais do Senhor. Porque Ele te dá sinal sobre todas as coisas. E quando você põe o pé para fora daquilo que é determinado por Ele na sua vida, não foi porque Ele te levou para fora daquilo que Ele planejou, mas foi porque você, por não ouvir a voz dEle, saiu daquele contexto do Pai. Então, vocês conseguem compreender o quanto é importante entendermos o tempo em que nós estamos? E se nós pegarmos o contexto hoje geral do mundo, nós dividimos o tempo em estações, nós dividimos o tempo em meses, em semanas, em dias de semanas. E vocês já repararam que esses nomes dados a estes tempos, eles são corrompidos? Eles vieram da Grécia, de Roma, né? Mês de junho, vocês já pararam para pensar o que significa? Mês de junho é a deusa Juno. E assim por diante. Todos os meses têm nomenclaturas corrompidas no calendário gregoriano. Os dias da semana, a mesma coisa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se o inimigo fez questão de corromper, ele teve um motivo para isso. Se ele tirou o foco daquilo que o Senhor estabeleceu, é porque ele não queria que nós olhássemos e compreendêssemos o tempo. Porque no calendário de Deus, do Pai, tem um ciclo de estações, e cada mês estabelecido na nação de Israel, ele tem um motivo de ser. E isso é para toda a nação, é um
a ser completado, como também é um ciclo individual. Tem a ver com o nosso crescimento pessoal na nossa caminhada com Deus. Então, quando aquele povo sai do Egito, sai do deserto, aliás, está no deserto, saindo do Egito, ele está abrindo mão do mundo, dos pecados, e ele está entrando em um novo tempo. E logo ali em diante, a primeira festa que é comemorada nesse tempo é a Páscoa. E que depois, lá na frente, a gente vai entender que quem é o Cordeiro Pascual? Yeshua. Então, aquele povo é liberto. Passa um tempo naquela caminhada e entrega o que para eles? As tábuas da lei. 50 dias depois, caminhando no deserto, o que acontece? Moisés vem com as tábuas da lei. Aquele povo, então, que vivia dentro de uma cultura pagã, ele recebe algo que é da parte do Senhor como uma nova cultura, uma nova imersão, e ali tem as ordenanças do Pai. É um manual de vida. Só que vocês sabiam que esse período de 50 dias na nação de Israel, até as tábuas serem entregues, eles têm o costume de todos os anos contarem o Homer, que é o plantio do trigo, né, da cevada e do trigo. Então eles levam as primícias contando o Homer. Aí eles contam porque lá na frente vai ter as primícias da cevada. Primeiro as primícias da cevada e depois a do trigo. Por que eu estou falando isso para você? Porque primeiro foi a nação de Israel e depois foi a igreja. São paralelos. Só que o paralelo aqui ele vai ainda mais profundo. Na mesma época em que o Senhor deu a lei para eles, na mesma época, no dia 50, o que aconteceu lá na frente, no dia 50? Alguém tem uma memória aí? Pentecostes. Ou seja, a descida do Espírito Santo, Pentecostes, também acontece numa data festiva de Israel. Eles estavam aguardando, porque Jesus falou: fiquem em Jerusalém e aguardem. Glória a Deus. Eles estavam contando o homem em expectativa, porque era da cultura deles. E o que veio? Pentecostes, o Espírito Santo. Então, é interessante a gente observar tempos e estações. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas aconteceu algo muito especial. É só para vocês terem noção do quanto os tempos do Senhor são importantes para nós. E isso é, de modo geral, como nação, como humanidade e também pessoalmente. Nesse ciclo de estações, nós temos os meses do ano. Ali naquela caminhada, o Senhor vai se revelando para o povo hebreu, de mês a mês. Chega um mês, que é o que eu vou entrar agora. É o mês de Elul. Por que eu vou falar sobre o mês de Elul? Porque nós estamos neste mês. Até o dia 16, do dia 15 para o 16, é o mês de Elul. Então, Jair, por que você está contando agora, né, no calendário judaico? Porque eu espero que vocês tenham compreendido que esse é o calendário de Deus. Esse foi o tempo que Deus determinou, que ensinou a contar, porque lá no deserto, no dia 14, ele falou: este será o primeiro dia do ano. Então, depois da libertação do Egito, o Senhor estabeleceu que ia começar uma nova vida, inclusive um novo calendário, com tempos determinados. É muito interessante isso, porque o mês de Elul, que é o que nós nos encontramos, ele deve falar conosco, assim como todos os outros meses. Ele fala de um tempo de arrependimento, um tempo de... Olha como esse mês é chamado: mês do arrependimento, mês da misericórdia e do perdão. Aleluia. Bem, se você vai receber perdão, você tem que se arrepender. E esse também é um mês que diz que o rei está no campo. Aleluia. No campo. Glória a Deus.
Por isso nós temos ali os versículos de Cantares. Elu é um acrônimo. Acrônimo é quando você pega a primeira letra de cada palavra do versículo 3 de Cantares 6. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então quer dizer que todo esse mês é um relacionamento seu com o amado rei que está no campo. Por que é tão interessante a gente ver sobre isso, sobre ele estar no campo, colhendo os seus livros? Lá em Israel, eles têm um costume. O rei, ele está no seu palácio, ele está ali cercado pela sua guarda. Para você ter uma audiência com o rei, o que é necessário? Se fosse nos tempos de hoje, se você fosse ter uma audiência com o presidente, é fácil? Não. Você levaria quanto tempo para marcar? E eu posso dizer que muitos aqui nem conseguiriam marcar. É difícil ter uma audiência com o rei. Mas o que acontecia lá? Uma vez por ano, nesse mês aqui, o rei saía do seu castelo, armava uma tenda no campo e era apregoado para toda a nação de Israel. O rei está no campo. Venham, o rei está no campo. Você tem um pedido? Você tem algo para falar com o rei? Ele está no campo. O rei está no campo. E tudo isso é um preparo dos nossos corações, porque é em espírito de arrependimento que você vai ter uma audiência com o rei. Você não pode entrar na presença dele, na soberba, querendo, não, é em coração contrito, que você vai entrar na presença do rei. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Ei, glória. Oh, glória. Quando nós nos pegamos nesse mês de preparação, de arrependimento, porque o próximo mês é o mês do ano novo em Israel, é o Rosh Hashanah. E quando eles entram ali, vai ter o dia do perdão, vão ter festas muito pontuais, e são festas que fazem alusão à volta do rei, a estar na presença do rei o tempo inteiro. Então você percebe que o mês de Elu é uma preparação para quando teremos o rei em tempo integral. Para quando você vai estar na presença da glória do rei o tempo todo. Por isso, o arrependimento. Vocês sabiam que o shofar é tocado todos os dias no mês de Elu? Por quê? O som do shofar é de despertamento. É para te lembrar. O rei está no campo. Arrependam-se para que vocês possam entrar na presença dele. O rei está no campo. Venham, né? Se coloquem em ordem. Porque o ano novo está chegando e a presença dele, um dia, porque espera-se a volta dele, né? Vai ser em tempo integral. E como nós devemos comparecer diante do rei? Como? Então esse mês, ele é uma preparação sim, para o próximo mês do Rosh Hashanah, mas ele é uma preparação para quando o nosso Senhor Jesus voltar. Quando ele tabernacular, quando ele vier acampar em nosso meio. Olha, o tanto que isso é forte, porque quando João falou assim, o apóstolo, né? Que, deixa eu achar o versículo certinho para ler para vocês. Quando ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, essa palavra habitar, ela é melhor traduzida como acampar. Eita glória! Então significa que João estava se referindo àquele costume lá atrás, aonde Moisés pediu para que Deus habitasse no meio do povo, e ali o Senhor concedeu aquele pedido. O que acontecia? A grande tenda era armada, o tabernáculo, e as firmas
seja, todo o povo estava próximo de Deus através da figura da tenda, do tabernáculo, do lugar santíssimo. E o que aconteceu mais tarde? Daí veio o costume do rei, né, habitar no meio do povo naquele mês. Mas mais tarde, Deus Pai enviou o seu único filho, que acampou, habitou no meio de nós, da humanidade, por 33 anos. Numa tenda de carne. Aleluia. Vocês compreendem o paralelo? Vocês compreendem o ciclo? Lá no Velho Testamento, houve um princípio, houve uma primícia do que iria acontecer lá com Jesus, no Novo Testamento. E, novamente eu te digo, se você consegue enxergar um padrão, um ciclo aí, o mesmo padrão nós estamos aguardando agora. Nós estamos aguardando o tempo aonde o Senhor Jesus vai voltar. E Ele vai habitar no meio de nós por 1000 anos. Aleluia. Vocês conseguem entender isso? Enquanto a palavra tem um versículo que fala disso, que não há nada de novo. Se nós prestarmos atenção, está tudo ali. Está tudo ali. Então, nosso Senhor, Ele é o Verbo que se fez carne e acampou no meio de nós. Quando nós temos noção da palavra usada, nós percebemos o quanto isso foi gerado para nós, através do povo ali no deserto, através de Moisés. Ele gerou tudo isso para nós. Da mesma forma que Abraão também gerou para nós, quando ele estava disposto a entregar Isaac. Ele gerou para nós. E nós recebemos Jesus. O Pai entregou Jesus para nós porque Abraão foi fiel ali. Então vocês compreendem o quanto esses ciclos, o quanto essas estações, o quanto esses meses, as festas e tudo que a palavra fala é importante nós compreendermos esse tempo? Então hoje nós ainda estamos no mês de Elul, um mês de arrependimento, de quebrantamento, um mês onde nós podemos nos achegar ao Rei e pedir perdão. É um mês de nos alinharmos, para que possamos ver a glória dele por completo, para que possamos estar na presença dele e receber o favor do Rei, assim como Esther fez. Esther se preparou para estar naquela audiência com o Rei. Ela não sabia se ia ser aceita ou não, mas ela se preparou, ela jejuou, ela passou os melhores perfumes, ela vestiu a vestimenta adequada, ela teve interesse, cuidado, ela fez tudo o que precisava ser feito para estar na presença do Rei. E nós, para que Ele estenda o seu cetro para nós, falando, aceita a sua presença, o que você deseja, noiva amada? Como nós devemos nos apresentar em frente ao Rei? É tempo de arrependimento. Enquanto nós estávamos orando, eu sentia um poder muito forte e vontade até de chorar, porque é tempo de arrependimento. Como nós vamos virar este mês no tempo profético do Senhor e irmos para uma nova estação, se nós não nos arrependermos diante dele, se nós não nos alinharmos, se nós não nos posicionarmos? É tempo da igreja se posicionar em arrependimento antes de querer qualquer outra coisa. Se você não se arrepender, se você achar assim, eu vou para a igreja, eu estou todos os dias marcados, já está bom? A pastora falou sobre isso. Não basta ser sacerdote, não basta seguir uma religião, não basta. Mas você tem que se auto-examinar. Faça um julgamento sério de você mesmo. Se coloque diante de Deus e peça perdão.
Peça perdão pela inércia. Aleluia. Peça perdão por cada vez que você não Glória a falou. Deus. Aleluia. Peça perdão pelas vezes que você falou demais. Aleluia. Peça perdão pelas vezes que você julgou. Peça perdão pelas vezes que você não teve paciência. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lembra que eu falei que eu ia falar de portais? De tempo? Este ano que nós estamos é jubileu. Como assim, Janaína? É jubileu. Amém. Porque o tempo do jubileu não é só um dia, é o ano do jubileu. Glória. É um ano. Aleluia. Só que no mês que vem, que também é virada de ano, vai acabar o tempo do jubileu. E aí, nessa virada, é um tempo muito crucial para a nação de Israel, porque é tempo de julgamento, aonde esse rei, que você se apresentou diante dele, vai julgar o seu coração, as suas atitudes, de todo aquele ano que passou, e já vai determinar aquilo que você tem por direito no próximo ano. Vocês entendem o tanto que isso é forte e pesado? Por que eu estou te lembrando que é jubileu ainda? Porque só em arrependimento, esse mês é um mês onde você tem uma audiência especial com o rei. É onde ele te diz, estou no campo para te ouvir. É o tempo que você tem para pedir perdão e ainda receber as bênçãos do tempo do jubileu. Glória a Deus. Aleluia. Vocês compreendem o que é jubileu? Amém, Jesus. É tempo de libertação. É tempo onde os pais que às vezes deram até filhos em pagamento, terras em pagamento, a única coisa que tinha, recebiam de volta. É tempo de restituição. Oh, glória. Restituição. Mas como você vai ser restituído se você não estiver livre das mazelas? Porque também é tempo de julgamento, aonde o rei justo vai pesar tudo que você fez até aqui. Não é todo ano que tem jubileu. Não é. São 50 anos. 50. 50. Nós estamos há mais ou menos 2 semanas desse portal celestial fechado. Esse tempo de restituição memorável na nação de Israel, aonde Deus falava assim: vocês estão negociando, vocês estão vivendo, estão ganhando, estão perdendo, porque tem mês que a balança pesou a seu favor, tem mês que não, teve ano que não, mas daqui ninguém vai ser escravo eternamente. Vocês estão entendendo? O nosso Pai é tão justo que Ele estabeleceu uma regra para a nação dele. Ninguém é escravo eternamente. Amém. Então nós estamos Oh, ainda nesse glória a local. Deus. Aleluia. E eu gostaria de fazer com vocês a leitura das bênçãos decretadas no jubileu. Oh, Mas eu glória. não posso, quando eu pensei em fazer, o Senhor falou assim, mas eles ainda não entraram no arrependimento. Eles ainda não se colocaram na presença do Rei. Eles ainda não buscaram o perdão dele. Nós estamos nessa janela de tempo. Ela é curtinha. Ela está curtinha. É porque foi o ano todo. Mas não é coincidência que nós estamos falando sobre isso justamente no mês de Elul, que é este mês, aonde aquele povo acredita, que era algo possível alcançar favores do rei inalcançáveis. Eles acreditam que é possível nessa audiência especial com o rei alcançar favores impossíveis durante todo o ano ou toda uma existência, porque não é fácil ter uma audiência com o rei. Mas o rei estava disponível para o povo. Ele, quando arma a sua tenda no meio do povo, no campo, ele está falando assim: eu quero estar próximo, eu quero te ouvir, povo meu. O que a minha nação está precisando?
Quando Davi fez isso, é isso que ele queria expressar para o povo. E o que o nosso rei nos disse quando ele veio e habitou, acampou no nosso meio por 33 anos? Eu quero salvar. Eu quero perdoar. Eu quero transformar. E ele foi o sacrifício vivo para cada um de nós. Este é o tempo de nos arrependermos. Mas é um arrependimento e um alinhamento para a vida. Não é algo assim, essa semana eu fiz isso aqui, me perdoa, vai, perdão por isso, por aquilo outro. É tempo de você gastar tempo. Seria um mês inteiro, mas por falta de conhecimento nosso, nós não fazemos. Porque deixamos de olhar para o tempo que Deus determinou. Para aquele relógio dos meses que o Senhor preparou para nós e ficamos dispersos na rotina que o inimigo nos impôs e nos tirou chaves. Porque até o nome dos meses ele mudou, te impedindo de observar o que o Pai tinha em relação a cada mês. Da mesma forma, a cada estação, a cada dia. Porque o nosso Pai, ele é um Deus que nos trata progressivamente. Então, aquela caminhada daquele povo lá, eles saem do Egito, eles recebem a lei, e depois, mais para frente, eles recebem o Espírito Santo. É progressivo. O Senhor veio e ficou no nosso meio por 33 anos. Daqui a um tempo, ele vai acampar novamente essa terra, ele vai governar como rei por 1000 anos. É progressivo. O que mais ele fará depois desses 1000 anos? É progressivo. Progressivo. A nossa transformação é de glória em glória até a estatura de Cristo. Eu te pergunto, quando é que nós vamos alcançar a estatura de Cristo? Eu ouso dizer que Ele colocou isso para nós como algo assim. Sabe quando o pai incentiva o filho? Esse é o nosso incentivo. Nós nunca vamos alcançar Ele na plenitude, nós nunca vamos ser Ele, mas nós somos a imagem dele. E é isso que nós devemos buscar. Então é de glória em glória. Se você está numa posição na sua caminhada espiritual, eu te falo, Ele tem mais. Ele tem mais. Porque é de glória em glória. Ele tem mais. E aí vai depender de nós sermos humildes, quebrantados, de nós realmente nos dispormos para Ele. Existe uma letra do alfabeto hebraico que simboliza esse mês. Ela se chama Yud. Por que eu estou falando de letra agora? Porque eles estabelecem as coisas assim. Eles têm as letras dos alfabetos, elas significam números também. Eles não têm um alfabeto numérico, cada letra tem um número. E a Torá, cada início do Pentateuco, eles têm a letra que começa. Cada letra tem uma importância. Eu vou falar só do Yud hoje, que é deste mês. Ela é a letra ligada a este mês. Ela tem a ver com humilhação, humildade. Não é a humilhação de você ser humilhado, é a humilhação de você se colocar prostrado, de você se arrepender, de você se humilhar. Mas ela também tem mais uma chave. Ela fala de adoração contínua, ou seja, em espírito de humilhação, de humildade perante o Rei, mas adorando Ele continuamente. Aí vem uma terceira parte da letra: liberação divina. Será que faz sentido com tudo que eu falei em relação ao mês? Amém. Ou seja, não é à toa que eles escolheram essa letra para este mês. Então, nesse espírito de quebrantamento, nós podemos alcançar a liberação do Rei para
É tudo muito pontual. Então eu gostaria de chamar a igreja. Podem ficar de pé. Jorge, vem. Pegar o violão. Eu não poderia chamar vocês para fazer outra coisa a não ser se arrepender. Vamos chamar o nome do Senhor. Ele fez morada dentro de nós. Ele tabernaculou. Assim como o próprio Deus tabernaculou no meio das tribos naquele tempo. Tudo um paralelo. E depende de você compreender e ter uma audiência com Ele. Cante com a sua boca. Chame por Yeshua. Chame por Ele. Se apresenta diante do Rei. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa não só por hoje, mas se arrependa por ontem. Se arrependa por todos os erros, todos os pecados, iniquidades, ocultos. Aqueles que você tem consciência, aqueles que você não tem. Porque a sua santificação ela é diária. A sua salvação é pela graça. Você já tem ela. Mas a sua santificação, nós não estamos livres de nos sujar deste mundo. Nós não somos perfeitos. Nós devemos limpar as nossas vestes. A veste da noiva deve ser branca. Deve ser branca. Olhe para si agora. Se veja diante do Rei, porque Ele está disponível para você. Yeshua HaMashiach, Jesus. Ele está disponível para ser encontrado, para ser achado. Ele quer estender o seu cetro. Ele quer mudar os decretos. Ele quer mudar o tempo que você se encontra, que não está alinhado com Ele. Mas para isso você precisa se arrepender. Você precisa se alinhar. Você precisa voltar ao Evangelho puro. Você precisa se livrar daquilo que o homem acrescentou sobre os desígnios de Roma impostos sobre a sua vida. Hoje eu falei dos nomes dos meses. Não foi à toa que o inimigo fez isso. Mas quando você se coloca na posição de fé necessária e fala: eu não quero viver debaixo do jugo que impuseram sobre mim, como nação, como pessoas, mas eu
dele, debaixo do tempo determinado de Deus sobre a minha vida. Porque cada um de nós temos uma história escrita pelo próprio Pai, porque Ele conhece os nossos dias. Ele diz no Salmo 139 que já conhecia tudo. Quais são os desígnios da sua vida? Você tem cumprido o seu chamado? Ou aquilo que Ele te falou lá atrás e que de alguma forma você deixou que o inimigo falasse que não era possível? Às vezes as coisas acontecem, meus irmãos, de uma maneira diferente da qual nós imaginamos. Mas uma coisa eu te digo, Ele não é homem para mentir. E hoje eu declaro sobre esta igreja, para aqueles que estão em espírito de arrependimento, que os desígnios do Senhor, os desígnios que Ele já tinha separado sobre cada um, serão novamente erguidos, levantados como memorial hoje, para que você venha e entre no tempo de Deus para você, naquilo que Ele determinou, naquilo que Ele determinou. Busque agora aquilo que você desistiu. Tem pessoas que desistiram, tem pessoas que começaram a caminhar mais devagar pela incredulidade. Se você quiser hoje colocar diante do Senhor, Ele te dará ousadia e fé. Mas tem outros que desistiram, pois o Senhor te fala hoje: é tempo de mudança, é tempo onde o rei está no campo e pode mudar decretos, pode mudar caminhos, pode mudar o rumo, ainda que você tenha errado. Mas Ele te diz: eu te perdoo e restabeleço aquilo que te prometi tempos atrás e que você desistiu. Outros começaram a caminhar mais devagar pela incredulidade. Ainda não estão fora do caminho aonde o Senhor tinha designado, mas estão lentos, porque não têm acreditado na palavra que o Senhor entregou. Porque por algum motivo tem deixado que as barreiras da incredulidade alcancem o seu coração. Este é o tempo de você pedir: Rei, Senhor Jesus, meu Rei, alinha, acerta agora o meu tempo, acerta agora os desígnios que o Senhor tem para mim, aquilo que eu atrasei conscientemente. Alguns aqui atrasaram o tempo do Senhor com consciência, por medo, por incredulidade. Me perdoa, Senhor, me perdoa, mas me coloca, acelera os meus pés como os da corça, acelera, Pai, e me coloca naquele lugar que o Senhor já tinha estabelecido para mim, mas que eu perdi a visão. Se coloca agora na posição de fé necessária para ser restabelecido na posição do reino. Saia do seu lugar, aqueles que sabem que o Senhor está falando. Saia do seu lugar. Venha aqui na frente. Saiam do seu lugar, aqueles que desejam, aqueles que querem, aqueles que o Senhor levantou, mas que sabem que ainda não estão na completude do que Ele determinou. É tempo de liberação. É tempo de liberação do favor do Rei. Oh Senhor, quebranta, quebranta, quebranta os nossos corações. Traga arrependimento do céu, porque nós mesmos, como humanos, Pai, nós não suportamos, nós não entendemos. A nossa mente, ela é infrutífera para as coisas do alto.
quando não estamos alinhados com o Senhor. Oh, Paizinho, quebranta agora, Pai. Envia os teus anjos ministradores para trazer mais revelação do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa vir convencendo do pecado, convencendo da justiça e convencendo do juízo. Sim, essa palavra é para nós, não é só para os incrédulos. Essa palavra é para nós quando deixamos a incredulidade entrar nos nossos corações, quando deixamos de nos mover nos desígnios do Pai sobre nós, quando deixamos de obedecer à voz do Espírito Santo em nós, porque Ele está presente sempre. Quantas vezes deixamos de ouvir? Amados, o Senhor não vai te obrigar a fazer algo. É necessário que você esteja disponível. É necessário que você queira, porque o Rei está no campo. Ele armou a tenda dele no meio de nós, mas você precisa vir até Ele. O serviçal do Rei apregoava para toda a nação: o Rei está no campo. Ouçam a voz do Senhor te chamando para estar mais perto dele. E agora, para segui-lo em amor, e não só por obediência a leis, mas para segui-lo em amor e assim cumprir tudo aquilo que Ele já designou para ti. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada irmão e eu libero, Papai do céu, eu libero as bênçãos do Senhor. Pai, que os desígnios do Senhor, de tudo que o Senhor já preparou, não são os desígnios da Janaína, são os desígnios do Senhor, do Pai, de Deus, de Yeshua HaMashiach, do Rei, de Jesus. São os desígnios que Ele já havia preparado para cada um de nós. Eu só sou uma voz profética, dizendo: eu libero em nome de Jesus os desígnios que o Senhor já preparou para você. Eu libero. Pegue os teus desígnios, pegue o teu rolo, o rolo do destino, mas não destino de homens, mas que o Senhor já havia escrito para você. Pegue o teu rolo, o teu pergaminho e segure-o firme e fala: Senhor, eu quero ler tudo aquilo que o Senhor designou para mim e eu quero cumprir. Quando eu digo ler, é você ouvir a voz do Pai, do Espírito Santo que habita no nosso meio, que habita em nós. Ouça, ouça e obedeça. E obedeça. Porque quando saímos debaixo dessa proteção, desse caminho perfeito, agradável, das escolhas dele para nós, é perigoso. Somos nós quem sofremos. Às vezes nós queremos tanto uma coisa e não compreendemos os nãos do Pai. Então, você que está na tenda real e que ouviu um não, porque teve alguém aqui que ouviu um não, compreenda que Ele sabe, Ele tem a vontade perfeita e agradável. Compreenda quando o seu Pai te diz não. Ele conhece todas as coisas. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Nós nos rendemos a Ti. E eu espero que eu e cada um aqui possa terminar este mês de Elul, que vai até o dia 15, do dia 15 para o dia 16, em espírito de arrependimento. Esse estado de espírito era tão importante, se vocês observarem na palavra, antes da entrada desse mês, foi o tempo onde Israel mais pecou. Teve o pecado do bezerro de ouro
e teve o pecado da incredulidade dos espias. Então, esse mês, ele é encarado nesse espírito de arrependimento. Então, não é pouco arrependimento, não. É muito. Você pode se arrepender por você, pela sua família, em correspondência, que ainda não conhece a palavra. Peguem esse portal. Segurem esse acesso. Esse tempo determinado pelo Senhor de arrependimento. Arrependa por você, pelos seus filhos. Arrependa pelo seu cônjuge. Tire esse tempo para arrependimento. Para que no mês que vem, que também é festa, mas também é julgamento, a balança do justo juiz pesa a seu favor. E que o rei possa liberar decretos sobre você, porque ali é contado tudo o que você fez durante todo este ano, durante toda a sua vida, porque nós estamos no jubileu. Então, o que isso significa? É um tempo de você, é um grande acesso ao Pai, quando nós compreendemos. E Ele pode, esse julgamento, ser a seu favor. Se tem algo que pesaria contra, é a hora de ser arrependimento. Por isso esse mês antes. Estão entendendo? Tanto que Deus é bom? Ele te avisa, ali vai ser tempo de julgamento. Mas antes tem o tempo do arrependimento. E depois de Jesus, o que acontece quando a gente se arrepende? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Podem ser. Nós viemos para a oportunidade, amém?